histórica, porque hoje prefeitos e prefeitas do estado inteiro estiveram aqui para que juntos encontrássemos caminhos, né? Acolhemos todas as manifestações de apoio das associações regionais, dos prefeitos, convidamos todos os parlamentares, o governo do estado esteve aqui conosco, o governador Eduardo Leite, vice-governador Gabriel, para encontrarmos caminhos e principalmente mobilizar todos os prefeitos e prefeitas, porque a crise na agricultura é também crise nos municípios. Esta carta, este documento, né, que foi cuidadosamente elaborado por nossas equipes, especialmente ouvindo as entidades que vêm trabalhando desde o início para o alongamento das dívidas, compiladas essas informações, anexada todas as manifestações que nós tivemos aqui, ele será entregue para a imprensa, né, para chegar ao maior número de pessoas, prefeitos e prefeitas lá na ponta, e especialmente para abrirmos esse diálogo com o governo federal, para que ele ouça, para que ele coloque em pauta esse projeto do alongamento das dívidas, que é tão importante para a economia gaúcha, para os nossos municípios, especialmente para os produtores rurais que estão lá na ponta, sofrendo já de 4, 5 safras frustradas, sem a esperança de poder plantar a próxima safra. Parece uma analogia, mas é importante dizer que quando o campo vai mal, a cidade também vai mal. Então, foi com esse sentimento de trazer a sensibilização nesse momento de todos os setores, porque todos somos prejudicados quando a agricultura não vai bem. Então é com esse sentimento de mobilizar todas as nossas forças, deputados federais, estaduais, o grande público hoje demonstrou que nós teremos forças agora para conversar com o governo federal e seguir essa pauta do alongamento das dívidas. Uma mobilização histórica. Com chance de uma marcha até Brasília? Com chance, sim. Nós seguiremos abertos ao diálogo, mas estamos cientes que, quando mobilizados, nós conseguimos andar. Então, nós iremos, sim, mobilizar os prefeitos e prefeitas, caso precise ir a Brasília. Todos estão já alertas e atentos e nós seguiremos, sim, essa mobilização, se precisar, em Brasília. Provável que na primeira semana de julho, em especial de 2 a 4 de julho. Uma mobilização histórica. O governo federal até agora, porque eles têm retornado até vocês? Nós temos manifestações públicas, inclusive do ministro Rui Costa, que esteve aqui na semana passada e disse que esta pauta do alongamento da dívida não está no radar do governo federal. É com esse sentimento que a gente busca essa mobilização, para que essa pauta, sim, seja acolhida pelo governo federal, porque hoje é o Rio Grande do Sul que está precisando e daqui a pouco é outro estado. Então nós seguiremos esse diálogo aberto, apresentando essa carta que condiz com toda a realidade que nós estamos vivendo, que é o sofrimento do povo gaúcho, especialmente dos produtores rurais. Então abriremos essa carta publicamente com todas as informações para dialogar com o governo federal e tenho certeza que essa sensibilidade virá, porque o povo gaúcho está precisando nesse momento dessa atenção do governo federal. Um desafio político? Com certeza é um desafio político enorme, mas nós estamos juntos, mobilizados, porque hoje não existe pauta de direita ou esquerda. A nossa pauta é o alongamento das dívidas, é cuidar do produtor rural que nesse momento está sem esperança de poder plantar a próxima safra. Então, não há partidos políticos. Por isso que a FAMURS liderou esse processo, porque nós representamos 497 municípios gaúchos de todos os partidos, uma entidade suprapartidária que vai mobilizar todos por uma causa. Estamos todos juntos nessa. Uma das hipóteses é justamente o processo de endividamento do produtor rural, limitando a capacidade de investir nas suas lavouras. E isso tem um risco aí de afetar o Estado e o país, consequentemente, economicamente, a partir dessa incapacidade de investimentos dos nossos produtores. Além do que limita ele promover os investimentos necessários para tornar a sua terra mais resiliente, seja pelo lado de recuperação dos solos ou seja pelo lado de irrigação, que exige também investimentos robustos. Então, para que a gente possa ter uma capacidade produtiva maior, para que a gente possa tornar a nossa produção mais resiliente, o produtor tem que ter capacidade de tomar crédito e ele está
em boa parte, limitado nessa capacidade em função dos endividamentos, em função de anos recorrentes de estiagens e das enchentes que afetaram a produtividade. E a gente está pedindo, né, e essa manifestação ela aqui é importante politicamente, para dar o tom, para dar, não é uma crítica ao governo, não é política sendo feita com intenção eleitoral, é demonstração da dor, da urgência, da necessidade imperiosa aqui de o governo federal trazer solução para o refinanciamento das dívidas dos produtores. E no nosso entendimento existem canais para isso. Um deles, o uso dos recursos do Fundo Social do Pré-Sal como fonte de financiamento desse processo de securitização, onde as dívidas são repactuadas, né, por parte das instituições financeiras junto aos produtores. Então essa é a luta que está sendo demonstrada mais uma vez aqui, né, somada às tantas manifestações que os produtores estão fazendo por todo o Rio Grande. Os diálogos com o ministro Fávaro para tentar solucionar esse problema então das dívidas? Bom, o primeiro passo foi aquele da prorrogação. A prorrogação nós entendemos que merece ajustes para poder alcançar um número maior de produtores rurais, mas ela foi um avanço já desse diálogo. Nós demandamos ao ministro que fosse constituído um grupo de trabalho interinstitucional para trazer contribuições para uma solução mais definitiva e estruturante. Esse grupo está sendo formado. Nós entendemos que o prazo dele deve ser menor para oferecer mais rapidamente soluções que já estão sendo debatidas. E que é importante que tenha a participação também do Ministério da Fazenda. Mas passos têm sido dados a partir do diálogo. Não na velocidade que nós gostaríamos, né? Nós precisamos mais agilidade por parte do governo federal. O ministro Fávaro tem sido solícito, mas parece encontrar resistências nos principais núcleos aí do governo, onde vai se tomar a decisão política do aporte de recursos para financiar esse refinanciamento das dívidas. Então nós queremos justamente demonstrar para o governo, para o presidente da República e para os seus ministros mais próximos, de que não é uma opção, é uma imposição. É fundamental que se faça isso com urgência em favor dos produtores rurais do Rio Grande do Sul. O governo diz que não pode fazer isso só para o Rio Grande do Sul, porque várias regiões do Brasil têm problemas e têm pedidos e demandas no mesmo setor. Como é que o senhor entende esse tipo de argumento? Não é um argumento factível. Basta ver as tantas medidas que são direcionadas para outros estados e para outras regiões e que não são dirigidas ao Rio Grande do Sul. Ora, então não há fundo constitucional para o Rio Grande do Sul, não há isenção de IPI para o Rio Grande do Sul, como tem para outros estados, não há zona franca para o Rio Grande do Sul, como tem para outra região do país. Então tem várias medidas que são dirigidas por Brasília individualmente para solucionar problemas individuais, situações individuais de regiões específicas, de estados específicos do país. É uma falácia que não possa dirigir ao Rio Grande do Sul, considerando a absoluta excepcionalidade do que o Rio Grande do Sul vivencia. Se outro estado tiver vivenciado, como o Rio Grande do Sul, tantos anos de estiagens recorrentes e muito impactantes como o nosso estado vivenciou, de enchentes, e demonstrar que vivenciou ao longo dos 6 anos 4 estiagens severas, uma enchente de grandes proporções, se outros estados demonstrarem isso, que sejam atendidos também. Mas na proporção das dificuldades que o Rio Grande do Sul vivenciou, só o Rio Grande vivenciou no Brasil, o próprio Ministério da Integração no governo federal fornece esses dados. As perdas econômicas no Rio Grande do Sul por conta de estiagens são mais do que o dobro do segundo colocado entre os estados brasileiros. Então o governo federal sabe que a situação aqui é diferente e precisa endereçar soluções excepcionais para o Rio Grande do Sul. Última pergunta, gente. O investimento do governo do estado para patrocinar, investir no Carnaval do Rio de Janeiro, uma escola específica. Já está definido qual é o valor, o teto de valor que vai se investir nisso? A Portela demonstrou interesse de fazer o seu desfile relacionado ao Rio Grande do Sul, especialmente sobre a influência afro no Rio Grande do Sul. O que para nós é muito interessante, é de fato, né, o Estado sempre valoriza muito todas as etnias que compõem a nossa formação étnica, mas tomam mais destaque as influências germânicas e italianas. E a influência afro talvez não tenha a mesma dimensão de exibição que as outras etnias sempre tiveram. Então é uma decisão muito meritória da Portela, interessante para o estado do Rio Grande do Sul, de mostrar esta negritude presente, a influência negra no Rio Grande do Sul, tão presente. E naturalmente, ao nos apresentarem isso, o estado se coloca à disposição para auxiliar
Importante dizer, o Estado não vai pagar o desfile todo, mas o Estado deverá ajudar de alguma forma, inclusive financeiramente, mas que não vai pagar o desfile. Serão apoios, como nós damos apoios a diversos eventos de interesse do Estado do Rio Grande do Sul, que posicionam o nosso Estado estrategicamente em tantas frentes. Nesse também do ponto de vista estratégico, um posicionamento para o Rio Grande do Sul. Mas é muito importante deixar claro, o Estado não vai pagar a conta do desfile, o Estado não vai bancar o desfile, o Estado prestará algum auxílio, inclusive financeiramente. Não está definido ainda, estamos discutindo, né? Não temos nenhuma discussão sobre valores nesse momento. Muitas empresas gaúchas poderão ser chamadas a contribuir, haverá mobilização de todos aqueles que entendam que o repertório do desfile é meritório. O Estado se associa, dá o seu apoio, mas não tem definição ainda de valores. Esta agenda demonstra que os prefeitos estão unidos pela mesma causa. A necessidade de alongamento do prazo para que os prefeitos estejam junto com os nossos produtores para conseguirmos fazer a próxima safra. Como todos vimos, o Rio Grande do Sul sofreu 4 secas e 1 enchente. E não há mais para onde correr. O nosso produtor chegou ao seu limite. Por isso, dessa mobilização, liderada pela FAMURS, aqui mais de 400 prefeitos, demonstrando a sua união numa pauta que ela é suprapartidária. Ela é da agricultura, é da economia, é do social, é da produção de alimento, é do Rio Grande do Sul. Aqui quem veio aqui hoje, veio demonstrar o seu apoio, veio trazer a sua contribuição. E agora esperamos que o governo federal consiga olhar para o Rio Grande do Sul nesse momento que nós precisamos de securitizar. Não precisa pagar as contas, não se trata de pagar as contas do produtor, se trata de um fundo garantidor para que nós possamos plantar, produzir riqueza e cuidado social, que é a função dos municípios e de forma muito especial as nossas entidades ligadas ao agro, FECOAGRO, FARSUL, FETAG, todos aqueles que lidam com o homem e a mulher do campo. O Rio Grande precisa disso e esse é o momento de união. Salmo, uma imobilização histórica, nunca vista na FAMURS, né? Pois é, lamentavelmente nós tivemos que fazer, você tem que fazer isso, né? Nós imaginávamos que tivéssemos resposta do governo federal, especialmente quem tem condições de resolver isso, não chegar a tamanha dificuldade. E espero que não se prolongue ainda mais essa necessidade de mobilização. Acho que aqui foi uma demonstração de que o povo gaúcho está unido, como eu disse anteriormente, além de partido. É para salvar a agricultura, para salvar a economia gaúcha. A ausência do governo federal hoje aqui, qual é a mensagem? A ausência do governo federal, eu acredito que eles estão acompanhando e certamente há um canal de diálogo, foi criado um grupo para debater o tema e eu tenho certeza que não fecharão os ouvidos para isso. O ministro Rui Costa, da Casa Civil, esteve aqui no Rio Grande do Sul na semana passada, disse que não havia linha de crédito, mas eu tenho certeza que ele disse isso porque não conhece a necessidade do nosso produtor. Não conhece que não é uma enchente, não é esse momento de seca, de estiagem. São 5 anos de frustração de safra. E o produtor já endividou-se a toda a sua família, né? Nós temos os problemas que não são só com os cadastros dos bancos oficiais, senador Irineu, né? Mas são o cadastro também com as nossas agropecuárias, são com os nossos cerealistas, são com os bancos de fábrica, são todos aqueles que estendem a mão para o nosso produtor, que é um produtor sério. O produtor gaúcho é trabalhador, é empreendedor, faz a sua parte e eu tenho certeza que o governo federal vai olhar, vai nos atender, porque esse é o objetivo, não pode fechar os olhos e passar despercebido dessa necessidade que tem o Rio Grande, que tem a nossa gente. Se for necessário uma marcha? Olha, o dia 2, provavelmente, os prefeitos, se não tiverem uma mobilização, um retorno antes do governo federal, o dia 2 provavelmente todos estarão em Brasília, junto com as nossas demais entidades, mais liderados pela FAMURS, para buscarem serem ouvidos. Eu espero que seja feito isso antes, não é em tom de ameaça, é em tom de respeito a quem produz. Gabriel Souza, aqui uma mensagem para os agricultores sobre o endividamento e a queda da arrecadação dos municípios. Absurdo, né? O endividamento que está tendo do produtor gaúcho, é atingido seguidamente por estiagens, por enchentes, e a gente está aqui para apoiar o produtor, né? O governador Eduardo Leite está chegando
também. Estamos juntos com o produtor rural do Rio Grande do Sul para que a gente possa continuar produzindo, gerando alimentos e também riqueza no estado e no país. Não é bom para o Brasil, muito menos para o Rio Grande do Sul, ver o produtor gaúcho sem condições de plantar. O senhor tem viajado todo o estado do Rio Grande do Sul, o interior, em contato direto com o agricultor, com o produtor rural. Dramática a situação. É dramático, a situação é dramática. Em muitas regiões do estado nós vamos ter realmente, infelizmente, a dificuldade de continuidade da produção, da atividade econômica no campo, se nada for feito. Espero que seja feito, nós estamos aqui para isso. Covate, parabéns aí pela Terra Forte e hoje aqui falar sobre o endividamento rural e a queda da arrecadação dos municípios. Olha, o meu raciocínio é muito lógico. Tu imagina, Sérgio, se a tua empresa tem um sócio que representa 40% dos teus ganhos, 40% do teu PIB econômico, do teu giro. Você tem que receber esse sócio com tapete vermelho, que é a agricultura, o que representa para a União, para o poder público. Então dê um nome que quiser, de alongamento da dívida, securitização, mas não pode matar a galinha dos ovos de ouro. Tem que deixar eles continuando a produzir alimentos, que alimento é tudo no mundo. A gente espera que a próxima guerra mundial não seja por causa de alimentos, e nem a que está vindo aí, né, que não se torne uma guerra mundial. Então esse é o raciocínio lógico. Obrigado. Nas vice da FAMURS aqui, falar sobre a importância desse evento, sobre o endividamento rural e a queda na arrecadação dos municípios. Com certeza, é o momento dos prefeitos estarem aqui, das autoridades, né? E a gente busca aí uma resposta também do governo federal, porque a gente sabe da situação toda enfrentada pelos gaúchos, e eu acho que agora é o momento das lideranças mostrar força, e a gente está vendo aqui um movimento muito grande, e com certeza a gente quer chamar a atenção do governo federal e a gente espera que eles atendam à reivindicação dos nossos produtores. Obrigado, vice. Eduardo Loureiro, secretário da Cultura, hoje aqui prestigiando esse evento, a crise no campo, crise nos municípios e também gera uma crise, orientaliza em todos os setores, não é isso? Não, esse é um tema crucial, fundamental, né? 40% do PIB do Rio Grande do Sul está vinculado ao setor primário, 25% do PIB do Brasil, ele vem justamente da agricultura, e nós estamos passando por um ciclo de perdas como jamais aconteceu na história recente do Rio Grande do Sul. Nos últimos 6 anos foram 5 estiagens, além da enchente. E se a agricultura vai mal, logicamente que todos os demais setores da economia, eles serão afetados como estão sendo afetados. Então a gente precisa da sensibilização do governo federal para que promova a securitização, o refinanciamento das dívidas. Ninguém está pedindo perdão, ninguém está pedindo isenção, todo mundo quer pagar, agora em condições minimamente condizentes com a gravidade do problema que nós estamos enfrentando. E igualdade de atenção para todos os estados. Não, exatamente, assim como existem políticas, né, mais pontuais, específicas para algumas regiões do país, eu acho que a gravidade dessa situação que enfrenta o nosso estado, que está saindo inclusive de um evento climático gravíssimo, é um momento de recuperação, é um momento de recuperar a economia, e se soma, né, a esse evento climático esta questão toda, né, da sucessão de perdas que a agricultura vem apresentando. Então eu acho que tem que ter um olhar diferenciado, sem dúvida nenhuma. Obrigado, secretário. Valeu. Prefeito de São Jerônimo aqui, prefeito, um evento aqui que é a mobilização em prol dos agricultores, endividamento rural e a queda na arrecadação dos municípios. Dramático a situação do interior do estado do Rio Grande do Sul e dos gaúchos. Dramático, mas tem solução. Em primeiro lugar, quero te agradecer mais uma vez, Sérgio. Eu acho que a nossa presidente, Adriana, ela foi muito feliz no momento em que ela puxou para cá. Nós tivemos mais de 70% dos prefeitos hoje do estado do Rio Grande do Sul aqui, né? E o momento agora, o que nós temos que ver, na realidade, é o seguinte: nós temos que fazer um movimento bem feito, sair daqui com um movimento bem trabalhado, para que nós possamos ir todos os prefeitos até Brasília, para que a gente se mobilize e realmente busque a securitização, que nada mais... Eles não estão pedindo bexiga a nossa agricultura. O que querem somente é
prazo e acordo. E acordo tem que haver quando as pessoas realmente querem que as coisas aconteçam. Parabéns pelo grande destaque do município de São Jerônimo, hoje aqui nessa mobilização de todo o estado em prol dos agricultores. Eu agradeço o teu carinho de sempre nos dando oportunidade e vamos estar sempre juntos. Muito obrigado pelo carinho. Eu que agradeço, Sérgio. Muito obrigado mesmo. Lamento rural, queda da arrecadação dos municípios, um momento dramático que vive o estado do Rio Grande do Sul. É verdade, eu acho que esse movimento respalda muito o nosso discurso lá em Brasília. Nós já estamos há tempo fazendo uma mobilização de todos os deputados federais, junto com o governo federal. Infelizmente o governo federal ele está deixando nós na mão. Até pelos discursos dos ministros quando vem aqui no Rio Grande do Sul, eles infelizmente só ficam falando que não vão ajudar o produtor gaúcho, e eu acho que agora essa mobilização da FAMURS, ela vai nos respaldar a pressionar. Sempre tive a teoria, política e feijão só se amolece na pressão, e agora vai nos ajudar cada vez mais a pressionar o governo federal para ações imediatas. Parabéns pelo trabalho da família Kovács. Obrigado, um abraço a todos aí. Estamos hoje aqui na FAMURS, endividamento rural e queda na arrecadação dos municípios, um momento dramático e caótico, né? Momento dramático, um momento de manifestação de forças também, né? Acho que esse é um momento apartidário, acima de qualquer ideologia. O agronegócio é o coração, né, do povo gaúcho, e todo mundo tem que entender que se o campo for mal, o município vai acabar indo mal, os empregos começam a diminuir, o comércio vai mal, e é por isso que nós estamos aqui. Hoje representando aqui a Assembleia Legislativa, colocando a Assembleia Legislativa totalmente à disposição, todos os deputados, para que a gente se una aos colegas parlamentares gaúchos lá na bancada federal, para que o mais rápido possível a gente consiga essa securitização. É importante salientar que eu tenho caminhado por todo o estado do Rio Grande do Sul e observado o quanto as manifestações estão ordeiras, organizadas, e realmente a população, né, o pessoal do agronegócio pedindo socorro, e nós como parlamentares precisamos estar ao lado deles. Obrigado, deputado. Obrigada. Ex-presidente aqui da FAMURS, hoje no IRGA aqui, que vai tomar posse logo em seguida aqui no IRGA com o governador Eduardo Leite. Bonoto, ex-presidente da FAMURS, hoje uma mobilização em prol do endividamento rural e da queda da arrecadação do município. Um momento dramático, né? Exatamente, um momento importante na qual o municipalismo gaúcho se reúne junto com autoridades, com o governador do estado, com deputados estaduais, federais e senador da República, Luiz Carlos Reis. Então, é muito importante essa mobilização. Acho que é o momento de uma frente municipalista em defesa do agronegócio, que leva e sustenta a economia do nosso estado, que leva alimento à mesa do cidadão. E está de parabéns à presidente Adriane por mobilizar prefeitos, prefeitas de todo o Rio Grande, nesse momento que é uma pauta justa, em cima, né, daquilo que o agro necessita nesse momento, que é olharmos não somente para o presente, mas nós termos condições de olharmos para o futuro. A securitização e outras medidas importantes são necessárias para a gente pegar e mobilizar todos os produtores do nosso estado e a economia gaúcha. O deputado Pompeu sendo muito completo. Pompeu, uma mensagem aqui para o endividamento rural e a queda na arrecadação dos municípios. Olha, tu sabes que há uma expressão que diz: se o campo não planta, a cidade não toma café, não almoça e não janta. Ou seja, a agricultura é da essência da economia do Rio Grande e do Brasil. E o mundo precisa comer, e o Brasil é o celeiro do mundo, e o Rio Grande ensinou o Brasil como plantar. Aqui começou a plantar soja, primeiro pé de soja do Brasil é de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. Aqui só nós plantamos arroz irrigado, o milho é daqui. E se tu for pegar as culturas, saiu da mão cascuda do gaúcho do Rio Grande, que atravessou Santa Catarina, Paraná, enfim, se foi Mato Grosso, para o norte do país. Hoje o Rio Grande é em crise, pela seca, pelo clima. Nós precisamos de socorro, o Brasil tem que nos ajudar. E nós estamos a exigir, a pedir, a persistir, a teimar. Esse é o desafio. O projeto lá em Brasília, nós temos 8 deputados que são autor, eu sou o segundo coautor do projeto da securitização, e nós vamos brigar. Nós temos lado, e o nosso lado não é o lado do governo, é o lado do agro. E o governo tem que nos ajudar. Assim como o Brasil é grande, graças à grandeza do Rio Grande, para o Rio Grande continuar grande, nós precisamos que o Brasil nos ajude nessa hora. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado, esse é o debate. Estamos aqui hoje, nesse grande evento da FAMURS. Parabéns a toda a diretoria da FAMURS e nosso gabinete em Brasília, absolutamente à disposição para ajudar em tudo aquilo que seja sob a nossa alçada. Parabéns pelo trabalho, obrigado. Obrigado, parabéns, obrigado.